Assunto: o Senado Federal aprovou um projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial no Brasil. A votação foi feita de forma simbólica, mas contou com manifestação contrária de 3 parlamentares da oposição, senadores Cleitinho, Eduardo Girão e Hamilton Mourão. Eles afirmam que a medida abre possibilidade do governo ter mais controle sobre as redes sociais sem interferência do Congresso, sufoca o avanço da tecnologia e abre brechas para a censura. Além da crítica levantada pelos senadores, entidades e juristas especializados em direito virtual também apontam que a medida representa um risco para a livre circulação de opiniões e ideias nas plataformas digitais. O texto agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Começar essa com Luiz Felipe Dávila. Dávila, era o momento para regulamentar a inteligência artificial? Dizem que tem muita coisa para passar debaixo dessa ponte, né? Estamos no início de um processo de implementação de inteligência artificial. Uma legislação agora ajuda ou atrapalha? Atrapalha imensamente, Caniato. Primeiro, nós precisamos lembrar à nossa audiência que toda vez que o Congresso tenta legislar sobre um assunto que ele não conhece nada, como é o caso de inteligência artificial, a lei que sai é um desastre total. A última vez que nós fizemos isso no nosso Congresso brasileiro, saiu a famigerada Lei da Informática. A Lei da Informática causou o maior retrocesso tecnológico na história do Brasil. Nós ficamos para trás no início da grande revolução tecnológica do mundo. Por quê? Porque nós achávamos que esse negócio de tecnologia, informática, era contra a soberania nacional, que precisávamos ser donos de todos os nossos dados e que não poderia ter esse estrangeirismo regulando tecnologia internacional. Foi o maior retrocesso tecnológico da história do Brasil. E aí depois, Caniato, nós aprovamos uma lei exemplar, que foi o Marco Civil da Internet, envolvendo a sociedade civil, envolvendo especialistas, e esses sim foram desenhando a lei para que ela fosse aprovada pelo parlamento e fosse reconhecida internacionalmente como uma lei exemplar. E aí, ao invés de aprendermos os acertos com a lei do Marco Civil da Internet, o que nós fizemos? Voltamos à lei da informática. Pega uma comissão do Senado, um monte de senador que não tem noção que é inteligência artificial, vai regulamentar uma atividade que ele não tem noção que ele está regulamentando, e isso vai criar, sim, um enorme retrocesso tecnológico no país, numa área fundamental que vai revolucionar o mundo a partir de agora. Portanto, uma lei que deve ser jogada na lata do lixo e começar do zero, seguindo o bom exemplo do Marco Civil da Internet. Senado aprovando a regulamentação da inteligência artificial, e esse texto agora segue para apreciação da Câmara Federal. Muitos apontam que terá uma grande dificuldade de aprovar esse texto por conta do posicionamento de alguns grupos lá na Câmara. Você, Beraldo, como vê a aprovação desse texto? Tem risco de censura embutido aí? Caniato, o que esperar de uma regulação feita sobre algo que é desenvolvido por jovens do mundo inteiro, sobretudo da Índia, nos Estados Unidos? Enfim, esses jovens estão ali trabalhando com o que há de mais avançado em termos de tecnologia e que já está revolucionando as nossas vidas em aspectos que a gente sequer imagina. Mas aí, o Senado brasileiro, aqueles senhores e senhoras todos bem arrumados, gozando do auge da sua experiência, dos seus 60, 70 anos, aqueles que ainda carregam cadernetinha de telefone no bolso, como meu pai fazia. Quando queria telefonar para alguém, vinha a cadernetinha, pegava o número e discava para a pessoa. E aí eles acham que, mesmo sem conseguir resolver, por exemplo, o problema dos semáforos em São Paulo, que não funcionam de forma organizada e ficam nas escuras com qualquer ameaça de chuva, mas eles são abençoados, porque eles se sentem na posição de colocar as paredes que vai impedir o avanço da tecnologia desenvolvida
pelos jovens gênios brilhantes do mundo inteiro. Candidato, isso não tem a menor chance de dar certo. Isso é um completo despropósito de gente que quer contar essa história na campanha. Oh, eu sou o autor da lei da inteligência artificial. Garanto que nenhum consegue escrever um texto denso sobre inteligência artificial. Faço esse desafio. Não conhecem o suficiente de tecnologia para dizer do que se trata e qual é o propósito, mas ficam aí, todo alvoroçado, para poder colocar limites, para dizer que estão defendendo as pessoas. Não sabem nem do que se trata esse assunto. Você, Mota, os especialistas falam que a inteligência artificial está num processo de transformação e ajustes, né? Como fazer uma implementação, como definir um conjunto de regras para estabelecer o que pode e o que não pode? Os parlamentares legislaram sobre um assunto complexo que a maioria deles não compreende. Eles criaram essa lei, inclusive sofrendo pressão de artistas da TV e da música. Ou seja, o resultado tem probabilidade quase zero de ser bom. Eu não li o projeto, não conheço os detalhes. Quando eu tiver acesso ao texto, eu vou pedir ao ChatGPT ou ao Grok para fazer uma análise para mim das consequências desse projeto. Agora, eu só vi lá um detalhe, que só isso já me basta. O projeto determina a criação do SIA, o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, que será responsável pela regulação e por realizar estudos para o aperfeiçoamento da lei. Ou seja, é mais Estado na nossa vida, interferindo nas nossas atividades, é tudo o que a gente não precisa.